No programa de hoje, vamos conversar com o diretor executivo do Sicoob Nordeste, conosco, Neilson Oliveira, para falarmos a respeito desse sistema de cooperativa muito importante. Cooperativa financeira, né, mais vantajosa várias vezes do que um banco, você vai conhecer mais sobre isso, e vamos também tratar de temas a respeito das inovações tecnológicas, principalmente nesse contexto da pandemia. Seja bem-vindo, Neilson Oliveira, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson, e todos os demais telespectadores do Espaço Cidadão. Um prazer estar novamente com vocês. Prazer tê-lo conosco, Neilson. E eu gostaria de iniciar nossa entrevista pedindo que você compartilhe conosco, né, o que é o Sicoob, para quem não sabe ainda, e qual é a sua principal diferença e vantagem em relação aos bancos tradicionais. O Sicoob é um sistema de cooperativas de crédito no Brasil, é o maior sistema do gênero no Brasil, cooperativas que prestam serviço financeiro, né, uma instituição financeira autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, com os mesmos produtos e serviços, com as mesmas exigências do Banco Central fiscalizado, com as garantias também de fundo garantidor, e nós estamos presentes em todas as regiões do Brasil, hoje sendo a segunda maior rede de atendimento bancário do Brasil. Muito bem. E eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho sobre quais são as principais inovações que têm acontecido no Brasil, por exemplo, quando a gente pensa no próprio sistema financeiro, né? Alguns já estão em prática, eu sei disso, e também eu gostaria que você falasse do que é que vem por aí, começando, né, com o que já está colocado do ponto de vista dessas inovações. Esse é um tema muito instigante, Robson, porque o sistema financeiro brasileiro é um dos mais avançados do mundo, incrivelmente. O Banco Central tem feito um trabalho belíssimo, já ao longo de alguns anos, né? Posso aqui remeter a quase 2 décadas, quando foi lançado no Brasil o sistema de pagamento brasileiro, que foi uma inovação permitindo que a transferir de instituição financeira para outra instituição financeira em tempo real, né, que é as TEDs, que foi o sistema de pagamento brasileiro. Vale lembrar, para alguns ainda que talvez não eram nem nascidos, né, para você fazer uma transação de um banco para banco, você depositava hoje só no dia seguinte que o usuário tinha acesso. Então, já foi uma grande inovação. E mais atrás, você tinha que ir num banco, sacar o dinheiro, andar com aquele dinheiro, ir para o outro banco depositar. Carregar o dinheiro, correndo todos os riscos que nós já sabemos. E agora o Banco Central já vem aperfeiçoando o sistema de pagamentos no Brasil, né? A parte de cartões de crédito, adquirência, nós sabemos que avançou muito, a parte de cobrança bancária, até o próprio sistema de compensação de documentos, né? O tal do cheque, que eu não sei ainda se você usa esse trem, mas ele ainda é muito mais ágil, por exemplo, quando você fala de uma economia como a norte-americana. Você pega os Estados Unidos, que o cara pega um cheque lá da Flórida para trocar com um banco lá da Califórnia, o cara passa mais de uma semana para conseguir compensar o dinheiro dele. Então, aqui no Brasil, o Banco Central, mais recentemente, trouxe a novidade, inclusive durante a pandemia, foi algo que o Banco Central planejou antes de sabermos que teríamos esse problema na pandemia. Ele projetou o Pix, e estava previsto para novembro de 2020, e boa parte dos bancos, sistema financeiro, alguns especialistas, imaginava que o Banco Central, tendo em vista a pandemia, que ele adiaria o processo. E o Banco Central falou assim, eu não vou adiar, manteve-se de pé, e ao nosso ver foi uma decisão acertadíssima. O Sicoob foi uma das primeiras instituições financeiras que abraçou o projeto na parte embrionária com o Banco Central, e em novembro, a segunda quinzena, começou o Pix. Aí já é história que nós já temos aí
basicamente 8 meses, 9 meses de funcionamento do Pix, e o Pix caiu na graça do povo brasileiro. Hoje, qualquer cidadão vai até fazer um lanche, né? Até no fiteiro, falando uma linguagem... Até para comprar uma trufa. Até para comprar uma trufa, né, Robson? Então, assim, falando no linguajar aqui do Nordeste, mas para todo o nosso Brasil aí, que tem pessoas que assistem de vários cantos, o cara vai comprar num ambulante, o cara lá já tem um QR Code, eu falo, faz o Pix para mim. Não, passa no cartão. Não me dê dinheiro, não. Bota na minha conta. Nem passa no cartão, porque o cartão tem um desconto lá da maquininha da adquirência. Então, o Pix é uma realidade, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Ele veio realmente para trazer uma velocidade muito grande e uma segurança. E agora, mais do que nunca, você, quando começa a falar assim, você usa cheque, eu brinquei com você agora há pouco, daqui a um dia vai ser assim, você usa cartão, porque é uma realidade que está se cada vez avolumando, principalmente o cartão de débito hoje, né, que é o cartão quando você compra e debita na sua conta corrente, né, para isso você tem que ter saldo, naturalmente, ele já está sendo uma coisa que está ficando um pouco já ultrapassada com a chegada do Pix. E também isso vai valer, de alguma maneira, essa inovação tecnológica no próprio sistema financeiro. Vai valer, por exemplo, para o crédito, sei lá, vamos imaginar um Pix a prazo, né? O que seria o cartão de crédito que a pessoa compra para pagar no vencimento, com aproximadamente 30 dias, né? Ou parcela em 2 vezes, uma mais 2, né? E então você teria ou terá no futuro próximo um Pix, onde você consegue colocar aqueles parcelamentos na forma de pagamento ali, vai ser assim? Esse é mais ou menos substituindo o que era no passado, o tal do carnê, né? Quando você pegava o carnezinho, e o Banco Central ele está muito atento, já tem algumas inovações já colocando na esteira, Porque tem negociando que com ter a uma gente. instituição financeira que garanta, no caso, o crédito, né? Porque uma coisa é você pagar instantaneamente de um dinheiro que já está na sua conta corrente. Ele sai automático da sua conta e vai para a conta de outra pessoa e você faz o pagamento. Mas quando envolve crédito, aí nós teríamos outras instituições financeiras por trás que, durante aquele período, digamos assim, do PIX a prazo, estaria emprestando aquele dinheiro e cobrando os juros? Muito provavelmente, cada instituição financeira, no caso, você sendo cliente, por exemplo, do Sicoob, e se no momento da inovação do Pix a prazo, é como se eu tenho que lhe conceder como um limite de cheque especial, por exemplo, que existe hoje. Então, para isso, você teria que ter esse crédito pré-aprovado, né? Porque eu preciso honrar com quem que você comprou, com quem que você precisa fazer o pagamento, nos prazos que você combinou. Então, são inovações que não tem volta, Robson, é uma realidade aos nossos telespectadores aí, e não é para piorar, pode ter certeza que ela só vem para melhorar a nossa vida. A visão do Banco Central é fazer inclusão bancária, fazer inclusão financeira, e nós do Sicoob estamos muito comprometidos com essas pautas, né? E temos novidades aí que está vindo mais, que o Pix é apenas um ensaio de algo revolucionário no sistema financeiro brasileiro e que já tem ocorrido também em alguns países aí ao redor do mundo. Muito bem. E antes de falarmos das novidades, para encerrar o assunto de Pix como uma inovação tecnológica no sistema financeiro, por exemplo, eu acho que uma pergunta que muita gente se faz. Ora, se o Pix é de graça, né? Antes você fazia um TED, uma transferência, um DOC, dependendo do valor, você acabava fazendo um pagamento de uma taxa para um banco, uma instituição financeira. Hoje você faz o Pix, é mais rápido, é automático, funciona no final de semana, a qualquer hora do dia e da noite, e você não paga nada. Quem é que está pagando? E mais na frente, será que a conta vai vir para o consumidor? Essa é uma boa pergunta. O Pix o bom para destacar é que o dono, o gestor, né, é o Banco Central. E o Banco Central, por ser uma instituição que preza por esse equilíbrio,
ele tem um custo, naturalmente, para as instituições financeiras participantes. Então, por exemplo, quando você faz um Pix do Sicoob, ou no Bradesco, no Banco Brasil, qualquer outro banco, ele tem um custo, só que esse custo ele é reduzido. Nós tivemos no projeto inicialmente, aliás, é um pedido do próprio Banco Central, até para criar-se o gosto do povo brasileiro, é que não há tarifação. O Sicoob mesmo definiu que, por um primeiro momento, nós não estaremos tarifando os nossos usuários. Mas, sem sombra de dúvida, essa é uma tendência que, quando acontecer também a cobrança desse serviço, ele é infinitamente inferior do que se tem praticado hoje, por exemplo, numa TED, né? Que o custo é elevado, porque você tem uma câmara interbancária por trás que é bancado pelo sistema financeiro e que há um custo elevado, diferentemente do que é o processo do PIX junto com o Banco Central. Ô, Neilson, você é diretor executivo do Sicoob Nordeste. Eu gostaria de saber, por exemplo, na hora que você sai de alguns bancos tradicionais e vai para o Sicoob, às vezes alguns bancos, né, já estão inseridos em diversas transações financeiras. Em alguns momentos, por exemplo, quando se pede para cadastrar uma instituição financeira, às vezes não se aceita o Sicoob. Não sei se é porque não reconhece como um banco, uma cooperativa. Aí eu pergunto, existe algum procedimento para que se cadastre o Sicoob em situações como essa, ou há uma diferença da própria instituição para um banco, por exemplo? Esse é um fato que não é de forma alguma para acontecer, Robson, porque o Sicoob, nós temos um banco próprio, né, que é o Banco Sicoob. Quando você vai no Amazon, por exemplo, você tenta cadastrar o Sicoob, você não consegue cadastrar o Sicoob para receber pagamento, por exemplo. Sim. Ele só aceita, me parece que 5 ou 6 bancos brasileiros, mas é um procedimento que eu acredito que é possível se fazer, né? Totalmente possível. Essa foi uma boa provocação que você fez. O que acontece? As instituições, como a Amazon e tantas outras que existem no mercado, elas têm a sua tecnologia por trás embarcada e ela, naturalmente, prefere quais as instituições que têm o maior número de clientes e, para não ter muita troca de arquivo, ela escolhe um grupo mais reservado. Mas isso é algo que a população hoje já não esconde mais sua preferência em ter sua instituição financeira, especialmente uma instituição financeira da qual você é dono. Então, assim, é totalmente possível. O próprio Sicoob, que, por exemplo, cresceu durante a pandemia muito mais do que os bancos, né? Sim. Nós tivemos aí, você falando sobre crescimento, né, nesse período, o ano de 2020, né, um ano totalmente atípico para a humanidade, mas é impressionante como o Sicoob cresceu. Somente aqui no Nordeste nós crescemos num patamar médio de 43% no ano de 2020. Algo extraordinário. Extraordinário. Porque se você olhar aí o crescimento do sistema financeiro nesse mesmo período, fica na casa de um dígito. Então, ou seja, é algo extraordinário. Mas por que isso acontece? Isso é interessante para que as pessoas compreendam. O Sicoob, como instituição financeira cooperativa, ela diferencia dos demais bancos. A diferença é apenas na forma do negócio. A prestação de serviço é a mesma. Serviço financeiro. Só que a gestão ela é cooperativa. O modelo de negócio é cooperativo, onde os próprios clientes são donos do negócio. E todo o dinheiro que aquela pessoa colocou para emprestar e render juros no Sicoob, por exemplo, ela circula na própria comunidade daquela pessoa, ou seja, faz a comunidade crescer. Quando você deposita um dinheiro em um outro banco qualquer, ele vai para qualquer parte do Brasil ou do mundo e você não tem controle nenhum sobre ele, né? É diferente no caso do Sicoob, né? Como também na hora do lucro, você recebe o seu pedacinho pelo lucro da cooperativa. Já no banco, não. Às vezes, uma família, 2, 3, que é dona daquele banco, fica com o lucro inteiro do que ganhou no país. E não tem pecado algum nisso, porque se eu sou dono do banco, eu quero participar e o dinheiro é meu. É lógico. E aí que está a diferença nossa do Sicoob, porque você é dono, você é cliente, mas você é dono. E quem decide o rumo
do negócio? Os donos. Por que o Sicoob cresce nesse período de crise, num período como vários outros na história a gente tem registrado? Por conta disso, porque os donos eles têm um controle da situação, o dinheiro que é captado, por exemplo, nas nossas agências na região Nordeste, eles são revestidos nas mesmas comunidades. Por quê? Porque os gestores regionais, eles são da região. Então, ele não está lá em Madrid, ele não está em Nova York, não é um banco digital que você não sabe para onde que está indo esse dinheiro. Então, por isso, por conhecer, nós estamos aqui, por exemplo, na região Nordeste, nós conhecemos a realidade do povo nordestino e aí sabemos também como é que está funcionando mesmo com esses lockdown, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que está girando, o que não está girando. Então, nós acreditamos no nosso cooperado. Então, esse crescimento tem muito a ver também com o apoio que nós tivemos de crédito, né, a pequenas empresas, né, que nesse período de crise precisou honrar seus compromissos, especialmente mantendo os empregos na região, né? Sem dúvida. Neilson, nós falamos no começo da entrevista a respeito de inovações tecnológicas no sistema financeiro que já estão em prática, né? E o Sicoob está conectado a todas elas. E eu gostaria de saber o que é que tem de inovação que ainda vem por aí, que você pode adiantar para os nossos telespectadores e internautas. Perfeito. A grande novidade que vem, que quem está acompanhando sabe que não é novidade, é a questão do Open Bank, que nada mais é agora de fazer com que todos os clientes do sistema financeiro, você sendo cliente do Sicoob, você pode ter acesso a vários outros players, ou seja, participantes do sistema financeiro, e ali você vai ter a escolha de ver o que é mais barato, o que é mais cômodo para você. Como é que funciona isso na prática? Você é cliente, por exemplo, do Sicoob, ou você é cliente do Banco do Brasil, vamos imaginar aqui. E na hora que existe o Open Bank, o que é que o cliente que está no Sicoob pode fazer em relação a outros bancos? E do mesmo jeito, quem está em outros bancos, o que é que pode fazer com o Sicoob? Vale lembrar bem isso aí, viu, Robson? Porque essa é uma via de mão dupla. Então, o cliente do Sicoob ele vai ter acesso a todos os outros produtos e serviços dos demais bancos e vice-versa. E aí ele vai começar a perceber a diferença, o que tem naquele que não tem no dele. Ou até mesmo tem no dele, né, na própria sua instituição, e ele compara que o preço do outro está melhor. Então, assim, o Open Bank, na verdade, é a transparência em relação às formas, né, e remunerações sobre transações financeiras, seria isso? A grande vantagem, além da transparência, vai ser a liberdade que esse cliente ele terá para ter acesso a produtos e serviços mais competitivos. Vale destacar que isso, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei vigente no Brasil e que é hoje com muita seriedade, principalmente pós-pandemia, nenhuma instituição vai estar autorizada a estar passando dados do seu cliente para outra. Somente ele precisa permitir isso, mas isso vai trazer facilidade para que ele possa operar. Vou dar um exemplo prático para quem por exemplo, do servidor público. Hoje, um servidor público, ele tem as operações de crédito consignado. Então, geralmente, no servidor público, ele tem um portal daquele órgão que ele faz parte e vai lá estar mostrando todas as instituições financeiras que emprestam consignado para aquele servidor, para aquele segmento. E ele vai ver quais são as taxas que tem para aquela... E ele vai escolher. Do Sicoob está melhor. Ou dessa outra instituição está melhor. Então, o Open Bank vai ser essa amplitude, mas não só de crédito consignado, vai ser para todos os produtos e serviços do sistema financeiro, podendo, inclusive, trazer não participantes, por exemplo, do sistema financeiro, que pode ofertar soluções para aquele cliente. Por exemplo, uma loja que quer vender produto, então, se o Sicoob faz uma parceria com aquela loja, naturalmente, ele vai ter acesso também a essa base toda.
Agora, por exemplo, vamos imaginar que você é cliente de uma outra instituição financeira e você quer pegar um dinheiro emprestado e percebe que no Sicoob a taxa está melhor. Mas para isso você apenas permanece no banco onde você está e vai pegar o dinheiro emprestado no Sicoob, mas sem sair do banco onde você está, ou você muda de um banco para outro? Como é que é isso? Não necessariamente você vai precisar abandonar o que você está, mas aí para cada instituição, no caso do Sicoob, para ser cliente, ele tem que ser dono, ele naturalmente ele vai ter que adquirir cota de capital para ter acesso àquelas vantagens competitivas, né? E aí cada instituição vai ter sua regra. Essa é uma coisa ainda que está na esteira com o próprio Banco Central e as instituições. Será faseado isso, não vai ser feito tudo de uma noite para o dia, né? Vai ser por etapas. Mas é uma revolução que vai trazer um benefício muito grande para a população brasileira. As instituições elas precisam ser muito mais competentes e competitivas, porque agora a coisa vai estar aberta, né? Então, o direito maior é do cidadão dele escolher o que é mais barato para ele, o que é mais conveniente para ele, o que é mais seguro para ele. Às vezes, hoje, o cliente está refém numa instituição e ele desconhece a vantagem da outra. Então, o Open Bank ele vai trazer um pouco dessa transparência e, acima de tudo, a liberdade de você escolher o que é mais vantajoso para você. Ô, Neilson, você como diretor executivo do Sicoob no Nordeste, além dessa questão do Open Bank, antes de passarmos para outro assunto, existe mais alguma outra inovação que vai chegar e vale a pena o telespectador, o internauta, o cliente, o futuro cliente do Sicoob ficar sabendo agora? Nós temos hoje uma infinidade de inovações, porque esse mundo tecnológico, especialmente pós-pandemia, ele apenas acelerou várias soluções que já estavam disponíveis no mercado, mas naturalmente as pessoas, o ser humano por natureza ele é resistente à mudança. Então, nós tínhamos soluções, eu vou dar um exemplo prático aqui no caso do Sicoob, só para você ter uma ideia, Robson, hoje mais de 92% das transações financeiras do Sicoob, elas são feitas nos canais digitais, através dos apps, né? No caso, o app do Sicoob, de movimentação de conta e de acesso aos produtos e serviços, é um dos mais completos do Sistema Financeiro Nacional e um dos mais votados pelas lojas, que são os usuários que votam, né? Nossa, é quase 5 estrelas. E, então, você tem ideia, mais de 92%. Só no Nordeste, o Nordeste puxa essa média para cima, que o nosso já passa de 95% das nossas transações, dos nossos clientes, são transacionados somente pelos apps. E apenas 5% presencial. Por quê? Porque essa lógica, até por conta do fechamento que teve, e desse processo que nós estamos vivenciando. Aí nós temos também, na característica de ser cooperativa, nós temos que prestar conta todo ano. Chama os donos para mostrar, olha, aqui foi o que distribuiu, deu de resultado, o que nós vamos fazer com essa sobra, que a gente não chama de lucro, chama de sobra. E quem vota? Os clientes. E quem vai ganhar a fatia maior? Quem movimentou mais? Quem foi que foi mais fiel à sua cooperativa, ao Sicoob? Como que fizemos isso em 2020? Nós ficamos assim, está proibido fazer aglomeração. Então, nós temos uma ferramenta, um aplicativo chamado MOB, que permitiu que nós fizéssemos as nossas assembleias de prestação de contas da forma que nós estamos conversando aqui, de forma virtual. Né? E olha só que interessante, nós fizemos... Participou muito mais pessoas ou não? Muito mais pessoas, porque pessoas que, ora, geralmente, quando tinha uma assembleia, uma reunião de prestação de conta na sua região, ele estava viajando, ou ele estava de férias, ou ele estava na fazenda dele ou na casa de praia, ele falou, eu não vou para a reunião, porque tinha que se deslocar para a sede da cooperativa, para a agência que ele faz parte, e ele fala assim, não vou. Com a ferramenta que nós somos obrigados a startar da ferramenta digital, por conta da pandemia, nós tivemos um incremento de participação em pelo menos 35% na média.
Eu tive cooperativa aqui na região que aumentou em 90% a participação dos cooperados na prestação de contas. Então, perceba, são coisas que já existiam na prateleira, mas nós tivemos que acelerar a entrega dela por conta disso. Nós temos aí algumas novidades de marketplace, né, sobre relacionamento do cooperado com as nossas agências, com as nossas cooperativas, e que permite ele ganhar, fazer fidelização e com pontuação, seja de cartão, de outros produtos, ele ter um centro de negociação, né, de compra. Inclusive, essa ferramenta aí que eu falei das assembleias, ele é tão interessante que ela serve também para o cooperado. Ele fala assim, olha, eu tenho o meu carro para vender. Ele pode anunciar lá para a comunidade, que é os cooperados do Sicoob, e não fica restrito só para a região Nordeste ou só para a cooperativa que ele faz parte. Por exemplo, vou falar da sua região do Rio Grande do Norte, não fica restrito se o cara é lá de Natal, quer vender seu apartamento, o cara que está lá em Porto Alegre, ele pode também, olha, eu tenho interesse em comprar um apartamento lá em Natal, e ele, sendo cooperado do Sicoob, ele vai ter acesso a essa intermediação entre os cooperados. Então, são soluções tecnológicas que o Sicoob tem colocado à disposição, inovações aí para acompanhar essa realidade de um mercado altamente competitivo. Criou uma rede de solidariedade econômica na própria comunidade do Sicoob nacional, né? É muito importante isso. Agora, Neilson, para a gente finalizar, quais seriam os canais digitais do Sicoob para que as pessoas possam conhecê-los? Nós temos os canais, principalmente aí, que quando você coloca nas lojas virtuais, se colocar Sicoob, você vai ter lá, que nós temos lá embarcado vários apps, né? O principal é o nosso de relacionamento com o cooperado, é a porta de entrada. Nós temos aí agora a ferramenta de eu quero fazer parte do Sicoob. Você pode ver na sua região, em qualquer lugar do Brasil que você esteja, você vai aparecer a cooperativa mais próxima de você, você vai saber os dados e você não precisa se deslocar. Você ali mesmo faz uma selfie, né? Consegue fazer parte do Sicoob, conhecer um pouquinho ali como funciona a sua cooperativa e vir brindar conosco aí, porque nós temos esse diferencial, né? Que é um propósito, nós somos uma instituição financeira, mas nós somos uma instituição financeira cooperativa e com um propósito muito claro. Nosso propósito é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E essa questão de justiça financeira é algo que eu gosto muito de falar disso, Robson, porque muitas vezes a gente chega numa localidade, e eu quero destacar bem aí que nesse período de pandemia nós fomos agraciados em tornar a segunda maior rede de atendimento bancário do Brasil, enquanto os bancos fechando a agência, o Sicoob identificando oportunidades e entendendo a necessidade daquela comunidade, a gente chega na cidade. Tanto é que nós somos a única instituição financeira que em mais de 300 municípios brasileiros. Então, você chega naquela localidade. É importante também porque cada agência que abre num determinado lugar, ela também está gerando emprego, renda, fazendo essa riqueza circular naquele lugar onde a cooperativa nasceu, né? E onde ela está enraizada, porque a cooperativa ela tem uma raiz muito forte com o seu lugar de origem. Exatamente. E quando você não tem a instituição financeira na cidade, isso é muito ruim, porque toda a movimentação financeira acaba canalizando para a cidade vizinha que tem uma instituição financeira. Então, isso é muito importante para a gente. Então, quando eu falo de justiça financeira, às vezes a gente já chega em localidades que já tem banco, que já tem outra instituição. Mas quando a gente chega, é interessante como a gente consegue balizar a taxa do mercado para baixo. Isso é justiça financeira. Aí alguns cooperados falam assim, mas Neilson, o Sicoob chegou, a taxa baixou, mas agora o banco baixou mais ainda. Eu falei, tá ótimo, não precisa ficar triste não, a gente já está conseguindo praticar justiça financeira. Às vezes até algumas situações a gente não consegue chegar à taxa que aquele bancão baixou, mas eu já fico feliz porque eu fiz o nosso propósito, que é justiça financeira. E a prosperidade está dentro daquilo que você acabou de falar.
Você tornando a economia, girando o recurso naquela comunidade, você gera prosperidade. E prosperidade vai além da questão financeira. É dar dignidade às pessoas, né? Você passa em várias agências bancárias aí ao redor do Brasil, você que anda muito sabe disso, Robson. É um absurdo as pessoas no meio do sol, da chuva, para tentar fazer uma operação. Então, assim, nós do Sicoob somos muito preocupados com essa questão da humanidade, né, da humanização. Nós somos preocupados nesse mundo digital, que é a base do nosso bate-papo de hoje aqui, mas, acima de tudo, nós queremos um equilíbrio entre a questão digital e a questão do relacional presencial. Eu brinco que é o high-tech e o high-touch, porque você precisa ter um equilíbrio dessas duas questões. Tanto é o seguinte, nós estamos muito bem na questão digital, mais de 92% das transações digitais, sim, mas perceba que nós, nesse período de pandemia, pulamos para ser a segunda maior rede de atendimento bancário, abrindo mais de 500 agências em apenas um ano. Isso então, é muito importante, né? Porque uma coisa é, por questão de facilidade, você no seu celular poder fazer tudo, né? Não precisar ficar em toda a vida num banco, enfrentar uma fila, se deslocar. Mas, por outro lado, como é uma instituição financeira, como ali dentro está o seu dinheiro, por exemplo, tem que ter a série física, o atendimento físico, para na hora que você querer ser atendido, você vê que as pessoas estão ali, que a coisa funciona, que o seu dinheiro não evaporou, né? Então, isso é importante também, que do ponto de vista da credibilidade da confiança, você não vai confiar só nisso aqui, né? Você quer ver a coisa presencial realmente, e é importante, até no caso da cooperativa comparado com outros bancos, porque você conhece todo mundo que está ali, porque são pessoas da sua própria comunidade, né? Bom, eu gostaria, Neilson, de agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e você pode complementar com alguma informação que considere importante. Eu que agradeço, Robson, mais uma vez o convite. Sempre estamos à disposição do Espaço Cidadão. É uma oportunidade sempre de compartilhar, de estar levando aí essa bandeira da justiça financeira no nosso Brasilzão, especialmente preocupado em trazer a inclusão financeira, a inclusão bancária das pessoas, da dignidade, contudo, sem perder a essência de ter o equilíbrio entre o econômico e o social. Não se faz social se você não tem o econômico. Então, nós estamos convidando a você que está assistindo pela internet, ao telespectador, que você venha conhecer o Sicoob, né, venha ver como fazer parte de uma instituição financeira cooperativa. Você não precisa se deslocar fisicamente. Se você fala assim, não, Neilson, mas eu gosto do mundo digital, nós estamos preparados, eu mostrei isso, mas fala assim, não, mas eu gosto de ir lá na agência tomar um cafezinho com o gerente, mesmo aí esse período de pandemia, com a graça de Deus, nós estamos pedindo aí que isso passe, esse momento vai passar, nós temos fé em Deus que já estamos numa etapa mais avançada e muito em breve poder estar recebendo a cada um de vocês em uma das nossas agências, abraçando e dando principalmente a dignidade que o nosso povo brasileiro tão sofrido e que precisa e merece. Então, só temos a agradecer a cada um de vocês e desejar sucesso, Robson, ao Espaço Cidadão e saúde, e que Deus abençoe todo o nosso povo brasileiro. Amém. Muito obrigado, Neilson Oliveira, diretor executivo do Sicoob Nordeste no Espaço Cidadão.